Os desejosos ainda de ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra, levante a Bíblia para cima. Se puderem, se coloquem de pé reverentemente. Eu quero também louvar a Deus por tamanho carinho que a congregação Cidade 2000 tem prestado conosco ali na rede social. Olha, vocês são bênção para nós, viu? Muito obrigado. Que Deus possa continuar abençoando abundantemente meu amigo Renan, todos os jovens, todos que compõem este santo ministério. A palavra que Deus vivificou ao meu coração encontra-se no livro de 2 Reis de Israel, capítulo de número 5, o versículo é o de número 1. Enquanto a igreja encontra o versículo bíblico, me permita subordinar o tema desta mensagem. É descendo que se sobe. É descendo que se sobe. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5, somente o verso de número 1. Quem encontrou, diga comigo: achei o pão da vida. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Podeis sentar glorificando a majestade santa. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, jovens senhores e senhoras da casa de Deus, não é preciso que pedir que desligue os vossos smartphones, porque a igreja é uma igreja doutrinada. Mas é bem verdade, se Salomão estivesse pregando nesta noite no meu lugar, ele estaria nos exortando, conforme ele escreve em Eclesiastes, no capítulo de número 5, no versículo de número 1, dizendo: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabes que lhes fazem mal. Quando nós fazemos este ajuntamento espiritual, nós estamos aqui para receber uma porção da palavra de Deus, porque todavia esta palavra que pregamos é uma palavra viva, conforme escreve o autor em Cartas aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo de número 12, dizendo: porque esta palavra, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ela até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do meu e do teu coração. Eu não acredito em avivamento espiritual a não ser por meio da palavra de Deus. Quando não tem palavra, não tem santificação. Quando não tem palavra, não tem avivamento. Quando não tem palavra, não tem redenção. Mas quando a palavra é pregada verdadeiramente, os céus de Deus se abrem, a glória dele se manifesta a sua igreja. É de fato que Abacuque, no capítulo de número 3, no verso de número 2, ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Na casa de Deus é um ambiente em que nós encontramos fartura de alegria, e esta alegria ela se manifesta por meio das orações, por meio da palavra, por meio dos louvores. Mas ainda há muitos irmãos e irmãs, por favor me permita, parece que chupou um limão mais azedo, passou o sábado todo e até agora está com a cara fechada, com a cara amarrada, não abriu a boca para dar um glória a Deus, por tamanho privilégio que o Senhor tem trazido nesta noite. Quantos queriam estar aqui, mas não podem, porque muitos se encontram em cárcere privado, muitos se encontram em leitos, muitos se encontram enfermos, mas Deus não deu paz, saúde, graça e misericórdia. O salmista, escrevendo em Salmos de número 122, no versículo de número 1, ele não diz que se alegrou quando lhe disseram: vamos ficar naquela praça comendo os pastéis, tomando Coca-Cola. Não, mas o salmista diz que se alegrou quando lhe disseram: vamos à casa do Senhor. Se possível for, levanta as 2 mãos para cima, coloca a mão no ombro do crente mais bonito. Se não tiver, coloque na fé mesmo assim, balança o ombro deste com carinho
em um ombro deste crente, dizendo: se alegre nesta noite, porque Deus tem uma palavra de ânimo, Deus tem uma palavra de esperança, e tu não vai voltar para casa como tu chegou. Só abre o teu coração e se apodera daquilo que Deus já começou a ministrar ao teu favor, porque é bem verdade que em Provérbios, no capítulo de número 12, no versículo de número 25, a Bíblia diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Esta boa palavra nós não encontramos em Facebook, esta boa palavra nós não encontramos em Zap da vida, muito menos Instagram. Esta boa palavra nós encontramos aqui quando o salmista diz em Salmo 1, no verso de número 2, que o prazer do justo está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. É esta palavra que nos traz a verdadeira esperança. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, preste bastante atenção. No livro de 2 Reis de Israel, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, nos vai falar de um certo rei. Este rei se chamava Ben-Hadad II, preste bastante atenção. Ben-Hadad, ele era governador da terra chamada Síria. Ben-Hadad, ele fora homem que tivera possuído muitas terras, muitas cidades. Por onde Ben-Hadad passava, ele conquistava aquelas terras. Por quê? Porque Ben-Hadad tinha uma tropa, Ben-Hadad tinha um exército muito qualificado, muito fortificado, queridos jovens. Porém, que Ben-Hadad pudesse conquistar tais terras, tais cidades, era necessário, meu amigo Renan, que ele tivesse um bom general, ele tivesse um bom comandante. Irmã Rose, queridos jovens, amada igreja, aqueles que nos escutam, aqueles que nos acompanham por meio do canal desta igreja. E Ben-Hadad tivera nomeado um certo homem chamado Naamã. Naamã era um homem que estava no auge em seu período. Naamã, ele era um homem desbravador de guerra. Naamã, ele era o maior estrategista de guerra. Naamã, quando saía para guerrear, por mais que o seu exército estivesse em uma quantidade limitada e o exército inimigo tivesse uma maior quantidade, mas Naamã saía vitorioso, porque a Bíblia nos diz que todavia Deus dava livramento e vitória para Naamã. Eu presumo que por onde Naamã passava, meu amigo Renan, se uma mulher gestante soubesse que o sexo do menino iria ser homem, macho, qual é o nome? Era fácil, jovens, de escolher. Coloca o nome que está no auge, Naamã. Eu imagino, queridos irmãos e irmãs, todos queriam bater uma foto, tirar um selfie com Naamã, porque Naamã era respeitado. Naamã, por onde passava, ele chamava a atenção com as suas medalhas de honra ao mérito por cada batalha, por cada vitória, que assim ele vencia. Mas a Bíblia nos diz que quando Naamã chegava em casa, ele não passava de um leproso. A Bíblia nos diz que tinha um porém na vida de Naamã. A Bíblia nos diz que lá fora Naamã era reconhecido, que lá fora Naamã era temido, que lá fora Naamã era respeitado. Mas quando Naamã chegava em casa, não passava de um leproso espiritual. Eu presumo que quando Naamã estava lá fora, a sua farda escondia a lepra que estava sobre o seu corpo, mas a farda que escondia a lepra de Naamã, que ninguém podia ver, mas dos olhos de Deus não escondia. O que a farda, a vestimenta do homem esconde, mas aos olhos do Pai das luzes, este ao qual ele vê, ele sabe que tudo que está em oculto em trevas. Olha para cá, quando nos referimos à palavra lepra, meus queridos amados irmãos e irmãs jovens, era uma doença muito temida no Antigo Testamentário. Era uma doença que por muitas das vezes Deus, ao qual manifestava como um pecado contra a vida daquele e daquela que transgredia as leis, os mandamentos, os oráculos do Senhor. Porque também não lembrar que em Números, no capítulo de número 5, nos versículos de número 1, no versículo de número 2, Deus falou com Moisés da seguinte maneira: Moisés, fala para todo o arraial, todo homem que for imundo por tocar em algum cadáver terá que ser expulso dele, ou todo homem,
então toda mulher que sofrer de um fluxo de sangue terá que ser posta para fora do arraial. Ou porém, se tiver um leproso dentro do arraial, também terá que ser expulso do arraial, porque no arraial é santo e ninguém pode contaminar. Então preste bastante atenção: aquele que era portador desta doença teria que ser expulso do arraial, teria que viver em um local chamado leprosário. Todo homem que era leproso, ele teria que raspar a sua cabeça, andar com seus lábios cobertos e dar 2 gritos, que era imundo, imundo. Todo homem que era leproso, ele não podia se aproximar de alguém que era são no raio de 10 metros, porque se aproximasse, a lei judaica diz, apedreja até a morte. Quando nos referimos de lepra, nós também podemos trazer à nossa lembrança alguns exemplos. Quando eu falo de lepra, eu me lembro no livro de Números, a partir do capítulo de número 12, quando acontecia um culto pentecostal na tenda da congregação. A Bíblia diz que o pastor era Moisés, e aqui coloco um parêntese, aqui eu alerto a igreja do Senhor: nunca se levante para apontar e denegrir aquele que Deus tem separado para uma boa obra, porque Deus, ele é capaz de se levantar do seu trono e fazer justiça a favor dos seus. A Bíblia nos diz que então Miriam e Arão se levantam e querem denegrir a imagem de Moisés. Eles começam a dizer: porventura Deus só falou por meio de Moisés, irmão Renan? E qual era a raiva deles, irmã Rose? Porque Moisés, queridos jovens, senhores e senhoras, tivera tomado uma mulher cuxita para consigo. Mas a Bíblia diz que Moisés era um homem tão manso, e Deus se manifesta em uma espécie de teofania, em uma coluna de nuvem fora da tenda da congregação, e Deus manda que os 3 saíssem. E quando os 3 vão saindo, aí Deus diz: Miriam e Arão, vocês se aproximam, e Moisés fica aí parado. Isso aqui eu acho lindo, preste bastante atenção. E começa Deus a falar: ainda antes que houvesse profeta em Israel, para eu falar com eles, para eu me comunicar com eles, era por meio de visões e de sonhos. Mas está vendo com meu servo Moisés, para falar com ele eu não mando recado no WhatsApp, para falar com ele eu não publico nada no Facebook, para falar com ele eu não publico nada no Instagram, para falar com ele eu falo é de boca a boca, de face a face, porque quem tem intimidade com Deus tem, quem não tem, não tem. Quem tem intimidade com Deus faz como o profeta Jeremias, no capítulo 33, verso 3 diz: clamas a ele, porque ele te responderá coisas grandes, ocultas e firmes que não sabe. Aperte a mão ainda de quem está respirando nesta noite, por favor. Aperte com carinho, dizendo: quem tem intimidade tem, quem não tem, não tem. Então, se você tem intimidade com teu Deus nesta noite, abra a tua boca, atrai a glória dele ao teu favor, porque creio que os céus se abrirão e Deus se manifestará ao seu povo. E a Bíblia nos diz que então, depois que Deus fala com os 2, Deus trouxe lepra sobre Miriam. Miriam teve que passar por uma quarentena fora do arraial. A Bíblia também vai nos dizer que um certo rei começou a governar tão jovem. Preste bastante atenção. Este rei, meu amigo Renan, se chamava Rei Uzias, minha irmã Rose. É bem verdade que o apóstolo Paulo nos adverte da seguinte maneira: cuideis para que começais no Espírito e terminais também no Espírito. Mas tem muitos que começam no Espírito e terminam na carne. E o rei Uzias nos dá um certo exemplo. A Bíblia nos diz que quando ele começa a governar, o seu ministério era ele todo aparado por Deus. O rei Uzias era um homem de oração, e Deus tivera dado tamanha sabedoria e sapiência ao rei Uzias. Ele foi um homem estrategista também, um homem que fizera
verdadeiras lanças, espadas para o seu exército, e todavia o Senhor lhe dava vitória. Mas com o passar dos anos, o rei Uzias, queridos jovens, começa a se exaltar, ele começa a se sentir. Eu aqui coloco um parêntese e vou entregar o que Deus está mandando. Eu entrego nesta noite, porque o Espírito de Deus fala fortemente ao meu coração. Eu prego para jovens que Deus está levantando para uma grande obra. Eu prego para senhores e senhoras que Deus tem confiado uma porção do derramamento do seu poder, da sua glória. Mas quando Deus começar a vos usar nesta terra, continua humilde, continua respeitando o vosso líder, o vosso pastor, continua sendo servo e serva. Não pense que você é só você, não pensa que só é você que canta, não pensa que é só você que prega, mas continue temente na presença de Deus. Nunca vá se inchar com orgulho e com a soberba. Nunca vá querer andar sem querer mais pisar no chão. Continue dando a paz do Senhor aos seus irmãos. Continue varrendo a igreja se for preciso, porque quem varre e cuida da casa do Senhor, unção que ele dá, ninguém tira, ninguém toma. Mas a Bíblia nos diz que então o rei Uzias, ele começa a se exaltar. Ele vai fazer algo que quem só fazia eram os sacerdotes. Ele pega o incensário, ele entra no templo do Senhor, ele quer queimar incenso diante de Deus. Mas chega um certo sacerdote chamado Azarias, e consigo mais 81 sacerdotes. E Azarias era crente, meu irmão Renan. Ele chega repreendendo o rei Uzias, dizendo: tu é rei, aqui tu não queima incenso, tu pode governar Israel, só quem queima incenso quem é sacerdote. Ele ficou tão irado que de forma apressurada, de forma apressada, ele saiu da presença daqueles sacerdotes, e Deus tacou lepra na sua testa, e os últimos dias dele foi longe de Israel. Preste bastante atenção. Quando eu me refiro à lepra, queridos jovens, eu comparo a lepra como pecado na vida do homem e da mulher. O que você quer dizer com isto, Henrique Lima? Vou lhe dizer: eu vos disse que quem era leproso teria que ser expulso do arraial. É isso que está acontecendo nos últimos dias. Satanás está querendo contaminar os jovens da casa do Senhor. Satanás está querendo contaminar a noiva de Jesus. É por isso que muitos pararam, é por isso que muitos não se congregam mais, é por isso que se a gente olhar para um lado, para o outro, a gente sente a falta daquele que tomava ceia com a gente sente falta daquele que dava glórias a Deus, aleluia, conosco. Por que, Henrique Lima? Foi por causa do pecado. O pecado nos tira da presença de quem é santo. Quer um exemplo? Lá vai. Quem não se lembra de um certo homem chamado Adão? A Bíblia nos diz que Deus fizera um local para ele chamado Jardim do Éden, e Deus colocou diversas frutas, jovens, diversas árvores, e Deus disse: vocês podem se alimentar de todos os frutos, mas tem dois frutos que vocês não comerão. É o fruto do conhecimento do bem e do mal, e o fruto da vida eterna. E nós sabemos o teor deste contexto, que então Eva, enquanto estava dando uma voltinha, viu a serpente tão astuta, e ali fez Eva prevaricar contra a lei, contra a glória do Senhor, o mandamento de Deus. Eva logo compartilhou daquele fruto, jovens. A Bíblia nos diz que então, antes deles pecarem, preste bastante atenção, Deus na virada da tarde descia, meu amigo Renan, para passear com Adão. Deus passeava com Eva. Eles tinham um amigo que não era botar de defeito, porque os amigos de hoje é amigo na sua frente, mas nas suas costas fala mal de você. Mas eu te apresento um amigo nesta noite que chama Espírito Santo. Ele consola-te, ele te ajuda, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Mas a Bíblia nos diz que depois que Adão peca, ele se esconde. Por que ele se escondeu, amados jovens? Porque ele tinha pecado contra o Senhor. É isso, eu assim comparo esta lepra como pecado na vida do homem e da mulher. E quando Deus procura, cadê você, Adão? Ele diz que estava escondido porque ele percebeu que estava nu. É isso que o pecado tem feito a muitos. Mas eu creio que a graça de Deus vai alcançar os que foram. Eu creio que a graça de Deus vai tomar de conta daqueles que estão escondidos.
escondido e eles voltarão para a casa de Deus. Me diga mais, Henrique Lima, porque o pecado ele se assemelha com a lepra. Vou lhe dizer, Paulo escrevendo em Romanos no capítulo de número 3, no versículo de número 23, Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo fala mais em Romanos no capítulo de número 5, no versículo de número 12, que por um homem, que homem foi este? Adão. Entrou pecado no mundo e com pecado a morte, assim o pecado e a morte passou a reinar sobre todos. É por isso que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Semelhantemente agora Naamã, ele precisa de uma restauração, jovens, e é aqui que eu quero extrair algumas lições que trouxe a purificação sobre a carne de Naamã. Preste bastante atenção. A Bíblia começa a nos dizer que este Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Ele servia ao seu rei Ben-Hadad. Era um homem muito valoroso. Por onde, como eu vos disse, por onde passava era respeitado, mas por onde, quando Naamã ia para casa, ele não passava de um leproso espiritual. Deixa eu te falar algo que o Espírito de Deus colocou ao meu coração. Nós estamos vivendo em uma geração desta forma, e nós não podemos ser assim, jovens. Como assim? Na igreja muitos são respeitados, meu amigo Renan, na igreja muitos são reconhecidos, mas quando chega em casa não passa de um leproso espiritual. Até parece que nem é crente, até parece que nem é aluno da EBD e nem aluna, até parece que nem toma santa ceia. O Senhor nesta noite fala fortemente ao meu coração: é ser crente aqui, é ser crente em casa, é ser crente aqui, é crente na faculdade, é glória aqui, é glória onde Deus nos levar. Não podemos ser valorosos somente por onde nós andamos, mas nós devemos ser valorosos dentro de casa. O maior testemunho não é o que eu prego, o maior testemunho não é o que eu canto, o maior testemunho é o que eu testifico dentro da minha casa, para os meus vizinhos, para os que trabalham comigo. E Deus nesta noite diz: Ele vai arrancar aonde tem lepra espiritual, e quem não queria mergulhar ao Rio Jordão vai ter que mergulhar nesta noite. A Bíblia nos diz nos versículos seguintes que Naamã saiu para guerrear. Naamã foi até Israel. A Bíblia nos diz que Naamã toma consigo uma jovem, preste bastante atenção, era uma jovem crente, irmã Rose, era uma jovem crente, queridos jovens, que além de ser arrancado da sua terra natal, ela foi agora servir como escrava. Ela agora foi dada como escrava para a mulher de Naamã. Eu imagino, não tem na Bíblia, mas enquanto ela limpava a casa, ela dava glórias a Deus e aleluia. Enquanto ela estava limpando os pratos, ela estava dando glória ao seu Deus. Ela pode ter sido arrancada da sua terra natal, mas o Deus que ela adora ninguém arranca. Eu vou repetir, porque Deus está mandando. Pode até te levar para a Babilônia, jovens, pode até te levar para o Egito, mas o que a Babilônia quer te oferecer, você não prova. O que o Egito quer fazer você tomar, você não toma, porque o Deus que tu serve é maior do que a Babilônia. O Deus que tu tem é maior do que o Egito. Eu estou sentindo a graça de Deus de pregar nesta noite. Levanta as duas mãos para cima, por favor. Eu vou profetizar a palavra que Deus está mandando. Eu prego nesta noite para alguém que queria descer a Babilônia, voltar ao Egito, pastor Renan, porque está dizendo que está doendo muito, mas a palavra de Deus é Romanos de capítulo 8, versículos 38 e 39, lá vai: estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se isso não te constrange, abrace alguém que está do seu lado e diga: ninguém vai arrancar de nós o Deus que nós adoramos. Tenha paciência que amanhã é domingo, vamos pregar até onde Jesus mandar. E ela estava em casa, e ela é usada por Deus como instrumento.
E Deus usará e continuará usando vocês, jovens, como instrumento por onde vocês forem. Até vocês, marmanjos, senhores e senhoras, porque nós pregamos, meu amigo Renan, para uma geração que Deus não chamou para esquentar bancos. Eu vou falar que eu estou sentindo, eu vou entregar tudo. Eu não prego para uma geração que só fica recebendo este ar gelado na cara. Eu não prego para uma geração que só fica entre quatro paredes. Eu prego uma geração que prega em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. E quem sabe nesta noite você está dizendo: Henrique Lima, eu sou obra do acaso. Mamãe diz que tomou tanto medicamento para não me ter, mas olha eu aqui. Você está aqui porque Deus te escolheu desde o ventre dela. Levanta a mão assim para receber, por favor. Assim diz o Senhor. Jeremias de capítulo 1, versículo de número 5, lá vai. Assim diz o Senhor: antes que ele te formasse no ventre de tua mãe, ele já te conhecia, e antes que tu saísse da madre, ele te santificou, e as nações Deus te deu por profeta e por profetisa. Quem sabe você não sabe nem cantar, mas você é o escolhido de Deus. Quem sabe você não sabe nem expor um versículo bíblico, mas você é o escolhido de Deus, porque maior é aquele que escolheu e capacita. Então levanta a cabeça nesta noite e deixa Deus te usar como instrumento de glória. A menina era tão crente, jovens, que ela sabia da enfermidade de Naamã. E ela diz: ai-se do meu Senhor, quem dera se o meu Senhor fosse a Samaria e buscasse o profeta. Buscasse o... vai ficar melhor. Buscasse o... ela deu a receita. Ela disse que ele fosse à procura do profeta. E de repente então a esposa de Naamã compartilha aquele assunto. A Bíblia nos diz que então Naamã vai até o rei Ben-Hadad e notifica. E Naamã diz: assim disse a menina de Samaria. E a Bíblia diz que Naamã, meu amigo Renan e Manrose, queridos jovens, preste bastante atenção, começa a escrever uma carta. Começa a escrever uma. Mas a carta que ele está escrevendo é endereçada para a pessoa errada. A menina disse a quem? Se ele fosse à busca do profeta. Olha para quem Ben-Hadad está escrevendo. Ele está escrevendo para o rei de Israel. Alguns historiadores dizem que este rei se chamava o rei Jorão. E ele começa a escrever: receba o meu servo Naamã, e quando ele estiver na tua presença, o cure desta lepra. E foi Naamã, jubiloso, com coração alegre. Ele levava especiarias, levava prata, levava ouro, levava 10 mudas de vestimentas especiais. E quando Naamã chega na presença daquele rei, aquele rei lê a carta. A Bíblia diz que ele toma um ato de consternação sobre si. Ele rasga suas vestimentas, meu amigo Renan, e ele diz: porventura eu estou no lugar de Deus? Eu posso matar e posso dar a vida? E quem sou eu para curar a lepra deste homem? Eu vejo que Ben-Hadad procura ocasião para guerrear contra mim. Eu aqui aprendo um negócio, queridos jovens, e quero compartilhar com você que está presente, o que nos assistem. Muitas das vezes nós erramos o endereço. Muitas das vezes, meu amigo Renan e Manrose, contamos os nossos problemas para todos e esquecemos de contar para quem pode resolver. Esquecemos de revelar para quem pode dar a palavra final. O Senhor me traz nesta noite para dizer para alguém: não conte os teus sonhos para muitos, não conte os teus segredos para muitos, não fala dos problemas da tua vida amorosa para muitos, mas fala para o teu Deus. O problema é que a gente se decepciona, porque a gente fala para todos e esquece de falar para Deus. O que diz o salmista em Salmos de número 37, versículo 5? O salmista diz assim: entrega o teu caminho ao homem? Não. Entrega o teu caminho ao pastor? Não. Entrega o teu caminho ao pregador? Não. Entrega o teu caminho ao cantor? Não.
Entrega o teu caminho a Deus e confia nele, o mais ele fará. A palavra de Deus nesta noite é: procure, mas procure a Deus, que ele vai resolver a tua situação. Quando o rei de Israel rasga as vestimentas, jovens, eu imagino que o semblante de Naamã cai. Naamã, ele começa a entender que não tem mais saída. Mas porém tinha profeta em Samaria. E tem profeta em Cidade 2000 também. Aí Naamã pergunta, o profeta pergunta, meu amigo Renan: ó rei, por que tu rasgaste as tuas vestes, rei? Isso aqui é tremendo. Rei, o problema é que ele procurou a pessoa errada. Mas manda ele vir até a mim, e ele saberá que tem profeta em Samaria. Tem profeta na congregação de Cidade 2000? Tem profeta aqui na congregação de Cidade 2000, mas é profeta usado por Deus, porque os profetas de hoje, jovens, cuidado, os profetas de hoje são plantonistas da rede social, meu amigo Renan. Eles gostam de ver Instagram, irmã Rose, eles gostam de ver o Facebook dos outros, para saber o nome dos filhos, para saber quantos filhos tem, para saber quantos carros possui. Aí quando tem uma oportunidade, entrega tudo, entrega, porque quem revelou foi a rede social. Mas o verdadeiro profeta é aquilo que o Deus do céu revela. O verdadeiro profeta é aquilo que Deus se comunica com ele e ela nesta terra. Aí o rei Jorão, jovens, começa a escrever. Eu vou escrever aqui, eu vou escrever o endereço do profeta. E lá vai Naamã, com seu exército, com seus cavalos. Quando Naamã chega na porta da casa do profeta, não é Eliseu que vai. Não é Eliseu que vai entregar a profecia. Presta atenção. O nosso problema é que a gente quer fazer do nosso jeito, mas não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. Eu posso estar pregando para alguém aqui nesta noite que falou para Deus: Senhor, já marquei no meu calendário, o dia da minha bênção é aqui, a hora da minha bênção é aqui, já determinou tudo. Se converta! Porque quem determina o dia que vai mudar o teu cativeiro não é o pastor, não é o pregador, não é o cantor. Quem determina é Deus. O problema é que nós somos crentes imediatistas. A gente pisa, a gente diz, meu amigo Renan, dá agora, Deus. Se não der, eu volto para o mundo. Volta para tu ver. Ele continua todo poderoso, criador dos céus e da terra, e tu logo perecerá. Levanta assim a mão para receber, por favor. Eu não sei quantas lágrimas você já derramou, eu não sei quantos dias você já chorou, mas Deus manda te dizer: espera só mais um pouquinho. Salmos de número 40, versículo de número 1. Jovens, senhores e senhoras, esperei com paciência nele, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eclesiastes de capítulo 3, versículo 1. Há tempo para tudo debaixo dos céus de Deus, segundo os seus propósitos. Há tempo de chorar hoje, mas há tempo de sorrir amanhã. Há tempo de abraçar hoje, mas há tempo de não abraçar amanhã. Há tempo de perder hoje, mas há tempo de ganhar amanhã. Espera no tempo do teu Deus, que o diabo queira ou não queira, ele mudará o teu cativeiro e a tua história. Não tem na Bíblia, mas eu imagino, por Eliseu não ter ido, meu amigo Renan, me permita,
ele estava em uma reunião tão importante que nenhum homem da terra podia atrapalhar, jovens. Eu creio que Eliseu estava em oração com o seu Deus. E o seu Deus já estava revelando tudo a Eliseu. E esse Eliseu aqui não foi pouca coisa não, viu, jovens? Deixa eu entregar um recado para vocês. Os Elias da vida passam para Deus levantar os Eliseus. E vocês são os Eliseus. Mas o problema é que a gente quer ser como Elias sem se assentar aos seus pés para aprender. Eu não quero ferir o que eu estou pregando, mas deixa eu compartilhar aquilo que Deus está mandando dizer. Elias estava choroso em uma caverna. E Deus não falou por meio do terremoto. Deus não falou por meio das rochas que se fendiam, por meio do fogo de Saraiva. Porque Deus fala da forma que Ele quer. E quando Ele usou esta jovem, se Ele quis falar daquele jeito, quem somos nós para reclamar? E Deus perguntou: Elias, o que tu fazes aí? Quem sabe Elias estava se achando super especial, meu amigo Renan, irmã Rose. Senhor, só eu fiquei por profeta. Porque tem gente que é assim: só eu que canto, só eu que prego. Se o pastor Enos não me botar, nada acontece. Se converta. Porque ainda há 7.000 joelhos que não se prostraram a Baal. Fica aqui comigo. Elias, ele era superintendente das escolas de profeta. A primeira escola de profeta foi inaugurada em Ramá por um certo jovem chamado Samuel. E depois que Samuel passa, Elias é um novo diretor. E ele faz escola em Jericó, em Betel. E Elias agora também está para passar o seu ministério. E quando Deus diz: Elias, tu não vai na faculdade de profetas, porque Deus podia escolher quem estava estudando. Isso é tremendo, irmã Rose. Mas Deus escolhe quem Ele quer. Eu não sou contra quem faz teologia, longe de mim, já estudei. Mas eu sou contra das pessoas que confiam em anel de PhD em teologia. Eu sou contra as pessoas que confiam em certificados de teólogo. Satanás e seus demônios não têm medo de quem carrega anel de teólogo. Satanás e seus demônios, meu amigo Renan, não tem medo de certificado de bacharel em teologia pregado numa parede. Satanás tem medo de quem anda em santidade, de quem anda em reverência, de quem carrega a glória do Senhor, de quem ainda coloca a mão sobre os enfermos e cura em nome de Jesus, de quem coloca a mão sobre os endemoniados e os liberta em nome de Jesus. São desses que Satanás tem medo, daqueles que vivem de joelhos no pó da terra, com o rosto no pó da terra. São esses que Deus ainda está procurando. E Deus disse: Elias, vai a uma terra de Abel Meolá e procura Eliseu. Escute bem que eu vou lhe dizer. Quando Eliseu recebe a capa que foi jogada de Elias para ele, Eliseu não entrou logo profetizando. Prega comigo. Não entrou logo. A Bíblia diz que ele teve que aprender com seu senhor Elias. A Bíblia diz que quando Elias estava em Gilgal, ele olhou para Eliseu e disse: fica aqui que eu vou a Betel. E Eliseu disse: longe de mim, Senhor, para onde tu fores eu irei contigo. A Bíblia diz que ele sai de Betel e vai para Jericó. E Elias diz: fica aqui. Ele diz: longe de mim, Senhor, que eu vou ter contigo. E nesta noite a gente tem que aprender, jovens. Para de andar com quem fala do campeonato brasileiro. Para de andar com quem fala da novela do Pantanal. Para de andar com quem fala só do filme que está em cartaz no cinema. Mas anda com quem tem sede da glória de Deus. Anda com quem fala das coisas dos céus. Anda com quem ama as coisas espirituais de Deus. Não precisa responder, mas pergunte bem baixinho para alguém: com quem você está andando? E quando Naamã chega, jovens, escute, não é Naamã quem vai, perdão, não é Eliseu quem vai é o seu servo, Geazi. Aí Geazi dá o recado. Geazi diz assim: escute, ó rei não, ó chefe do exército de Ben-Hadad. O recado é simples. Para tu seres curado, tu vai até o rio Jordão. Até o rio? Dá um mergulho.
dá 2, dá 3, dá 4, 5, 6, quantos mergulhos? Aí o cabra era tão orgulhoso, jovens, tão orgulhoso e presunçoso, que ele pensava que o profeta ia sair, meu amigo Renan. Ele pensava que o profeta ia passar as mãos, ia passar o terno sobre ele. Cuidado com esses profetas. Cuidado com os profetas que vê anjo com a chave da casa. Anjo nunca foi pedreiro. Cuidado com os profetas que dizem, olha o anjo com a chave do carro. Anjo nunca foi motorista de Uber. Cuidado com os profetas que dizem, olha o anjo com a bola de fogo, com a taça da vitória. Anjo nunca foi garçom. Anjo, quando vem nesta terra, é para exercer uma ordem divina de Deus. O que a gente tem que ter cuidado, irmão Henrique Lima, é o que Jesus disse: buscai primeiro o reino do Pai e a sua justiça, e as demais coisas papai vai acrescentar. Se for para passar no concurso, passa. Se for uma casa nova, recebe. Se for um carro do ano, recebe. Mas primeiro, irmã Rose, é o reino e a justiça de Deus. Aplauda o nome de Jesus enquanto eu tomo água de coco. Fica com raiva não, igreja. Água normal mesmo, viu? Não é de coco não. Pra gente terminar. Aí ele ficou mais inchado, meu amigo Renan. Eu pensava que o profeta viria. Eu imagino que Deus estava falando do céu. Não é como tu quer não, né, mano? É como eu quero. Você pode falar para alguém, não é como você quer. Não, mas fale com vontade, daqui a pouco a gente janta. Não é como você quer, é como Deus quer. Aí lá vai ele voltando, irado. Aí tinha os seus servos, ó jovens. Aí falou assim, meu senhor Naamã, pai... Porque naquela época, irmã Rose, era assim, um respeito. Pai, posso compartilhar uma palavra com o senhor? Pode. Pai, se porventura o profeta lhe pedisse algo grande, algo difícil, o senhor não faria para ficar curado desta lepra? Faria. Mas pai, é só 7 mergulhos no Rio Jordão. Aí o cabo era tão exaltado que queria escolher o rio. Mas para ser curado não é o rio que a gente escolhe, quem escolhe é Deus. Olha para cá. Ele era tão exaltado, você que está nos ouvindo aí, sentado neste sofá, mas dê glória mesmo assim também. Que ele fala assim, irmão Renan, porventura em Damasco, 2 rios. Quantos rios? Quantos rios? Rio Farpá e Abana. Águas límpidas, águas claras, meu amigo Renan. Eu porventura não poderia ir lá me mergulhar. E agora por que eu vou ao Rio Jordão? Preste atenção. Porque o Rio Jordão naquele período era tempo de cheia. Rio Jordão naquele período, meu amigo Renan, ninguém queria entrar, ninguém queria se banhar, porque eram águas barrentas, passava-se vaca morta, boi morto. E quem é que vai mergulhar? Mas deixa eu te falar uma verdade, jovens, que internet não revela, mas quem revela é o Senhor. Não eram as águas de Farpá, não eram as águas de Abana, não eram as águas do Rio Jordão que ia curar a lepra de Naamã. O que iria de curar a lepra de Naamã era a sua obediência à palavra de Deus. É a obediência, jovens. A gente participa de campanhas e mais campanhas. Deus usa quem Ele quer, sobe monte, desce monte, sobe branco, desce preto, de ser queimado do sol, mas não recebe nada. Deixa a carne queimando o meio-dia, vai na porta da profetisa, bate na porta da profetisa de forma desesperada, meu amigo Renan, e pergunta, irmã Rose, Deus te revelou alguma coisa a meu respeito? Corre para puxar o terno dos pastores e dizer, pastor, ora por mim para ver se Deus te mostra alguma coisa a meu respeito. Deixa eu te falar uma coisa. Para Deus falar ao teu respeito,
Não precisa trazer pregador renomado para ver se os céus vai se abrir. Para Deus se revelar ao teu favor, não precisa trazer cantor, cantora de cachê alto para ver se Deus vai bradar. O que precisa é ser crente, o que precisa é ser obediente. Levanta as duas mãos, porque está descendo uma palavra. Segundo Crônicas de capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, porém dos altos céus eu perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Seja um profeta de Deus nesta noite, bata na mão de alguém dizendo: é a obediência. Vai. O segredo da vitória é a obediência. Obedeça ao teu Deus, tema ao teu Deus, sirva ao teu Deus, seja verdadeiro, seja único, e Ele se revelará ao teu favor. Escute. E Naamã então decide ir para o rio. Vai ficar melhor. E Naamã decide para ir ao rio. Jovens, a Bíblia diz que para Deus nos curar, nos sarar, nós devemos confessar os nossos pecados. E Naamã, como eu disse no princípio, a sua farda escondia a sua. Isso. Fica comigo. A sua farda escondia a sua. Mas o que a farda escondia, não escondia dos olhos do Senhor. E enquanto Naamã vai descendo, meu amigo Renan, não tem na Bíblia, mas eu gosto de conjecturar, sem ferir o texto. Eu imagino que alguém grita e diz: meu Senhor, não é de farda não, meu Senhor. Senhor, tira a farda. Eu imagino que quando Naamã tira a farda, todos vê a marca da lepra sobre o seu corpo. Eu suponho que Naamã ali ele abaixa a cabeça e se sente humilhado, desprezado. Porém tinha um Deus dos céus que dizia: é desse jeito. Para ser curado tem que obedecer. Para ser curado tem que entender. Fique em pé em nome de Jesus, por favor. Fique em pé. Fique em pé. Deixa eu terminar esta mensagem com você em pé. Feche seus olhos por alguns momentos. Incline a sua cabeça. Imagine agora comigo, mergulhe agora neste momento. Naamã descendo ao Rio Jordão. Naamã se aproximando do Jordão, tirando as suas vestimentas. Oh, Xaramandoro Colobacanai. E Naamã estava fazendo verdadeiramente o que o profeta falou por meio de Deus. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, ele se tornará como a lã branca. É isso aqui que o capítulo 1, versículo 18, que o profeta Isaías falou. E o 19 ele disse: e se quiserdes e ouvirdes a voz do teu Deus, comerás o melhor desta terra. De olhos fechados, Naamã dá o primeiro mergulho e nada acontece. Dá o segundo, dá o terceiro, dá o quarto mergulho, meu amigo Renan, nada acontece. O quinto, o sexto, e a carne continuava leprosa. Mas quando Naamã entende que é por meio da obediência, e Deus disse por meio do profeta Eliseu, entregando o recado a Geazi, que foi compartilhado para Naamã, eram 7 mergulhos. E quando ele dá o 7º mergulho, quando ele submerge, a sua carne estava como a carne de uma criança, e o nome de Deus foi glorificado naquele
em Rio Jordão, e Naamã reconheceu que verdadeiramente há um Deus nos céus que pode curar a lepra, que pode trazer a cura, que pode trazer a libertação da alma. E nesta noite, porventura, se eu prego para alguém que esta palavra veio de encontro ao teu coração, e você sabe que Deus tem mistérios contigo, mas você está vivendo nesta vida de porém, nesta noite saia daqui convicto e dizendo para o teu Deus: não, Senhor, eu não quero ter uma vida de porém, eu não quero ser reconhecido na igreja, eu não quero ter carinha de crente na igreja, o que eu quero ter é a presença do teu Espírito, eu quero testemunhar a tua glória, eu quero proclamar os céus de Deus, mas muitas das vezes o porém tem nos impedido de receber aquilo que Deus tem preparado para a sua noiva. E se porventura o Espírito de Deus já falou ao teu coração dizendo: é nesta noite que você precisa descer com este orgulho, você precisa descer com esta soberba, você precisa descer com esta prepotência, você precisa descer com esta arrogância, e você vai submergir, você vai subir com o perdão da graça inflamada no teu coração, você vai amar quem te caluniou, você vai estender o perdão quem te acusou. Nesta noite Deus está aqui para curar os sedentos, os necessitados. Eis a tua noiva, a tua igreja, os jovens desta casa, senhores e senhoras. Pai, oramos por os que nos assistem também, que a tua bondade, a tua misericórdia, a tua divina graça se estenda sobre nós. Nós não queremos ser renomados por aí, não queremos ser reconhecidos por aí, porque o verdadeiro reconhecimento o Senhor já nos fez. Do nosso nome está escrito no livro da vida eterna. Mas nós não queremos andar de porém, nós não queremos andar de aparência, nós não queremos andar de terno aonde o pecado cobre, mas os teus olhos contemplam. Nós não queremos andar com vestidos até o tornozelo, mas aonde o Senhor vê o coração perverso e maldoso. Nós queremos ser simples, puros na tua presença, porque de uma fonte não se jorra dois tipos de água, ou é água doce ou é água amargosa. Mas nesta noite nós pregamos para uma geração que desta fonte sai água doce, água que sacia a sede dos famintos, água que sacia a sede dos necessitados. Assim nós oramos e por fé nós te agradecemos. E somente os que crê, abrace duas pessoas dizendo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus vos abençoe. Obrigado, pastor Renan.